É cada humilhação. Ó, colocaram até um símbolo. Tá escrito o que aí? Eu tô sem óculos. Segurança. E Franzé, o que é as suas gravações perto da gente? Chora, Aquiles. Alex, você quer ter as honras de fazer a nossa introdução? Não, vocês podem fazer. Não, você pode Aqui é fazer, William meu Bonner e amor. Renato Fique à Vasconcelos. vontade. Não. Aqui a eu casa é sou- sua. A minha fase de youtuber passou já. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Podpan. Eu sou o Álvaro, eu tô aqui com o Cauê. E a gente tá aqui com ele, o queridão, o esperado por todos. Alex. Tô brincando, Alex. Agora ele resolve falar, né? Tá vendo aí? Agora tu resolve vai, falar, Eu vou cão. comer as coisas. Então, você já sabe como é o babado todo aqui. Vai ter pergunta bem polêmica pro senhor Alex. E ele vai ter que responder da forma mais sincera o possível. Cara, geralmente eu não sou sincero, né? Você não. Alex, nada sincero. Nada. Antes, não esquece de seguir o PAN no Instagram, o Grêmio PAN. Só botar PAM. Ou então Grêmio, a parte como é? Partido Acadêmico Médico. Ele não Pronto. sabe o próprio Grêmio, cara. Cala a boca, porra. É só colocar a partida acadêmico médico que vai aparecer lindo. E eu, né, _Álvaro.Silva, pode me seguir, completar 3 mil seguidores. Não pode. sigam o Cauê porque ele não é especial, tá? Sigam o Alex também, porque o Alex, gente, Alex tem Lettering do Mal e tem a conta pessoal dele. Sigam. Eu vou colocar os dois, tá? Álvaro é patrocínio. Começando aqui, né? Beleza. Qual a parte mais difícil da sua formação, Alex? Não teve. Minha formação não tem a parte difícil. Porque no caso, o curso que eu fiz, pra vocês não falaram, mas eu sou professor de história dessas duas criaturas trevosas aqui. E dos demais ali atrás, mas na minha formação não teve nenhuma parte que eu considere assim difícil. A parte que poderia eu considerar difícil foi o fato de eu ter trabalhado todo o tempo que eu cursava a faculdade. Mas assim, não teve porque eu sempre gostei de estudar, e então foi o curso que eu escolhi fazer, era o que eu realmente queria fazer, então fez com que o processo ficasse bem mais tranquilo pra mim, o fato de eu ter escolhido história, ter cursado história do jeito que eu queria. E os demais, assim, da formação não tem nenhuma parte difícil. Eu não considero que teve, assim, uma parte difícil. Até porque é um dos conselhos que eu dou. Poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar em uma situação financeira melhor? Poderia. Poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu tô mesmo. Mas eu tenho a satisfação de ter escolhido o curso que eu queria e ter cursado o curso que eu queria. E isso pra mim valeu muito a pena. Continuando aqui, né? Você quer fazer a próxima pergunta? Ah, sim, claro. Que é William Bonner, querido. Quantos anos tu atua na tua área? É assim, né? Eu comecei a ser professor muito antes de ser professor. Oxi. Bem doido. Mas é porque, no caso, eu trabalhava como monitor do programa de erradicação do trabalho infantil, PET. Eu era monitor desse programa, a gente dava aula basicamente de reforço, mas eu já tinha lecionado reforço, mesmo não tendo idade, eu dava reforço para outras pessoas. E aí acabei escolhendo ser historiador na intenção que eu queria fazer, no caso, bacharelado. Mas acabei fazendo a licenciatura e acabei ficando na sala de aula. Mas aqui no Maré Disso eu acho que são 6 anos, se eu não me engano. São 6 anos ou são 5 anos, mais ou menos, que eu tenho aqui na casa, no Maré Disso. Aí teve Escola Enéas, teve outros FGF, outras coisas que eu fiz, dei aula no Pronatec, mas já tá com bastante tempo que eu sou professor. Agora tu falou do PET aqui, né, da erradicação. Era muito bom. Erradicação do trabalho infantil. Nicarla, você sabe muita coisa sobre mim. Eu era uma criança muito estranha, muito chorando. Nicarla, você não no usa caso, um pio sobre como eu era. Eu hoje dou aula pros filhos dos meus alunos do PET, se duvidar. Meu Deus, O PET era mentira. ótimo. Alex, tá tão velho assim. Sou. Estamos Você entrevistando pensa um que idoso. quando eu digo que vocês são jovens, vocês pensam que eu tô brincando? Sim, eu achava que tu tem quantos anos, tu? 36. Eu chutei 28. Eu achava que ele tinha 22. Eu chutei 36 28. anos. Eu quero chegar a 36 anos e ter essa pele. É só ódio. Mas aqui. quando eu falo que vocês são mais jovens, de fato, vocês são bem mais jovens. Realmente. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito polêmica. Porque tem gente que deseja coisas boas, tem gente que deseja coisas ruins, que nem eu. Tem gente que não deseja nada, tem gente que já quer sair daqui. Mas o que você deseja pro futuro da Medif? Eu não sou uma pessoa muito de perspectiva de futuro. Eu não acredito muito nessa projeção de futuro porque eu sou historiador. Eu acabo muito dando atenção pro agora. Sempre dei muita atenção pro agora, com qualidade no agora. Que é o mal da idade de vocês. Vocês estão muito preocupados com o que vai acontecer até demais. Mas, assim,
eu tive muita sorte de ser aluno, hoje eu tenho sorte de ser companheiro de trabalho dos meus professores, que antes eram meus professores, fui aluno da Gleubo, fui aluno da Nildinha, fui aluno do Max. Então, assim, mas assim, pro futuro da MED eu vejo muitas possibilidades, até porque a gente tá passando agora, né, por uma transição, né? Tipo, vocês estão tendo a oportunidade que a gente não teve na minha época. Porque na minha época eu passava muito tempo na escola, mas não era parte do currículo. Não tinha tempo integral. A gente vinha porque, no caso, eu era envolvido com o Grêmio também. Eu era fundador do jornal na época. Eu fazia parte do grupo de teatro da escola na época que tinha o grupo de teatro na escola. Então, assim, a gente estava aqui de segunda a sexta e no final de semana. E sempre que a gente tinha oportunidade, a gente estava na escola. O Max dava oportunidade pra gente do jornal. Eu vinha pra cá, ele dava a chave da escola pra gente no final de semana pra gente poder aprender a mexer, a programar, porque na época não existia computador nem internet pra todo mundo, então eu editava o jornal na escola, a gente tinha essa responsabilidade de fazer isso. Então, assim, as oportunidades pra Escola Maria de Deus eu sempre vejo que são muito grandes. Agora depende muito, tipo, do quanto vocês vão estar engajados, porque lembrando, né, Maria Edilson, MEDF não é as paredes, não são as salas, não é a estrutura, são as pessoas. O que faz a Escola Maria Edilson ser o que ela é hoje e a história que ela tem são as pessoas, né? Então a gente tem a história que a gente tem, tudo que a gente construiu, eu me sinto feliz por fazer parte dessa história antes como aluno, mas agora como professor. Justamente porque o que faz a gente ser escola do jeito que nós somos, com o jeito MEDF de ser, até vocês que eram das escolas do município, que não eram aqui da sede, muitos de vocês criam até a expectativa de vir estudar aqui, justamente, alguns, né, criam essa expectativa de vir estudar aqui, porque tem toda essa dinâmica que a gente faz enquanto escola. Mas pro futuro eu espero que a gente consiga superar esses momentos assim, que no momento não tem sido tão fáceis, porque transicionar nunca é fácil, né? A gente tá saindo da realidade do ensino regular, onde a gente tinha um turno e agora a escola tá se adaptando, vocês estão se adaptando, vocês não. No caso, o Cauê, eles ali são do terceiro ano, já estão saindo, mas no caso o Álvaro... Gente, esse negócio de transicionar não é bom, gente. Eu estudava 4 horas por dia, meu povo, eu tô estudando 9, eu tô pedindo socorro. Eu não era doido desse jeito. Agora... Eu espero que a gente passe essa transição e muita coisa vai acontecer ainda, né? A escola tá se adaptando pra gente conseguir fazer muito mais coisa. Se Deus quiser, o Álvaro vai parar de estudar 9 pra estudar 12 horas por dia. Assim. Poderia ser pior, ele poderia estar no rabo de uma enxada, arrancando Jurema. Eu já vou estar assim aqui na média. Tu já viu o tamanho daquele mata ali? Tu vai com voluntário? Era uma boa ideia. Alex, você está incentivando trabalho infantil. Quantos anos? Eu tenho 16. Ainda mais Você é adolescente. Eu sou uma criança ainda. Que criança onde? Eu tenho a mente de uma, vamos jogar? Você também tem, né? Por isso ninguém fala nada. Então. Alex, eu tenho uma pergunta agora que não tá aqui, mas eu quero fazer. Faça. Não tô nem aí, vou fazer. Faça. Suas canetas. É uma coisa que eu babo muito, suas canetas. Sério, Todo mundo da escola faz Você isso. reze pra mim não descobrir onde você mora. Porque você vai ver tudo. Da onde veio esse amor todo por caneta? Porque eu fui uma criança pobre. Bate, é nóis. É nóis. E aí, Não no que agora caso, seja rico, né? Mas enfim. o meu irmão A minha desenhava, resposta. eu desenhava todo. A gente desenha e tudo. E aí, como a gente não tinha como comprar as coisas, então acaba que quando a gente cresce, a gente trabalha pra quê? Pra pagar a conta e comprar aquilo que a gente queria quando era jeito. mais jovem. Então, assim, eu tenho muitas canetas e gosto muito de caneta justamente por isso. Porque eu era aquela pessoa que tinha caneta do começo do ano até o final do ano certinha e me rendeu até toque. Tipo, curiosidades, eu não escrevo em caneta sem tampa. Eu não escrevo uma caneta que tá mordida, não tem quem faça, ou quebrada. Justamente porque eu sempre tive pouco, então por ter Cuidado pouco eu muito. sempre cuidei muito. Então me incomoda muito eu pegar uma caneta pra escrever que ela esteja sem tampa ou que ela esteja mordida. Eu tenho um Não sonho de escrevo. fazer isso daí, de começar com um ano e terminar com uma caneta no ano e terminar um... Meu, eu deixo as minhas canetas Gente, eu trancadas no tenho, armário. As minhas eu tenho canetas tão material sumindo. escolar da época da faculdade. Alex, eu tô achando que você é um pouco acumulador. Você está bem? Sou bastante acumulador. Ok, certo. Tô me livrando dos livros, mas Professor é que se livrando do é livro. porque eu uso virtual agora. Passa na tecnologia. cara. Tem uma pergunta aqui que é, Alex. O padre foi para o céu porque salvou Hitler ou pro inferno porque salvou Hitler? Tô nem aí, porque eu não acredito nem em céu, nem em inferno. Não acredita? Não. Mas foi desde criança isso? Ou depois de Não, formar? não, o que a gente é hoje é construção, né? Então, as coisas em que eu acredito, os credos que eu tenho, eles são construídos com a vivência que você tem enquanto pessoa. E a gente não vai... A gente não é a mesma pessoa, já dizia
não lembro o filósofo, mas, por entretanto, todavia, ele dizia que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Porque a gente tem uma constante mudança. Então, o que é que aconteceu com o padre? Heráclito, eu acho. Tipo Hitler. Tu não sabe de nada, menino. Menina, eu estudo filosofia, tá achando que eu sou o quê? Que eu sou burro? Pois Eu sou é, inteligente. não me importa pra onde é que ele foi. Vai pra puta. Em algum momento, você já teve vontade de voar em algum aluno? Não. Pode falar a verdade, eu corto. Não, mas é verdade. Senhor, No máximo, você- eu amaldiçoo mentalmente. Muitas das coisas de vocês... Assim, vocês sabem que não é que tipo, eu quero pousar de bônus, mas é porque eu não tenho paciência e nem tipo, vou estar quebrando cabeça com certas coisas que são, tipo, da idade de vocês, entendeu? Gente, tem certas coisas que a gente não quebra a nossa cabeça. A gente quebra a cabeça da pessoa, entendeu? Não, mas é porque, tipo, eu entendo que vocês estão numa fase da vida de vocês que tem outras prioridades, que são outras coisas, e eu entendo isso como professor. Exatamente. Então, Tentar algumas suicídio. coisas não me estressam tanto assim, a ponto de eu querer bater em ninguém, não sei o quê. Não. Como foi sua experiência no início do ano com a escola em tempo integral? Pra mim, eu não senti tanto o impacto da escola integral, porque eu não tenho disciplinas eletivas. Eu dou só o meu conteúdo de história. Porque a disciplina eletiva exige da gente, que é professor, toda uma preparação maior de planejamento, material e tudo mais que a gente vai fazer. Eu gostaria de ter eletivas? Gostaria. Porque tem muitas coisas que eu acho que são assuntos interessantes que dá pra você trabalhar e dá pra você aprender de outras formas. Por mais que a gente se chateasse com algumas coisas, por exemplo, assim, o fluxo de alunos, a questão da adaptação de vocês e em passar o dia todo na escola, que a gente entende. Mas por mais que tivesse essas chateações que é natural do dia a dia, de qualquer trabalho, qualquer que seja que você vai fazer, ainda mais trabalhando com gente, ou alguns que são quase gente. Mas tá com bicho é melhor que com gente. É, porque se você pegar um rebanho de vaca e dizer onde é que elas bebem, no outro dia você abre a porteira, elas vão sozinhas. Agora, se você pegar um menino lá na sala de aula e dizer assim, vai lá no multimeios, pega uma tinta, ele passa no bebedouro, vai no banheiro, conversa com a mulher da cantina, bate na porta da Alcivane, até chegar com a tinta do pincel. Então, assim, às vezes é muito mais fácil lidar com os bichinhos tipo de aluno é mesmo. horrível, gente. Não. Sim. Álvaro. Péssimo. De onde veio esse amor pela costura que você tem? Porque eu vejo muito Alex costurando. Eu tenho o sonho de mandar um modelo de roupa pro Alex e ele fazer. Eu já pra disse, mim. quando eu ficar rico, o Alex meu estilista Exatamente. Pronto. Alex, de onde veio esse amor pela costura? Uma curiosidade. Minha mãe e as minhas tias sempre costuraram. E eu cresci vendo a minha mãe costurando, as minhas tias costurando. E um dia eu disse, vou fazer uma blusa. E a minha mãe disse, faça. E aí eu peguei o tecido, ficou toda torta, ficou toda engembrada, mas eu fiz uma blusa. Aí a partir disso eu comecei a costurar. E isso eu comecei a costurar, tentar costurar alguma coisa pra me vestir a partir dos 10, 11 anos de idade. Meu Deus, foi tão novo assim. Sim. Gente, E com 10, tudo. 11 anos de idade, eu tava sei lá, eu tava... Eu fazia as minhas bolsas pra ir pra escola, porque, tipo, se minha mãe me desse dinheiro pra comprar mochila, aí eu pegava uma calça jeans velha e fazia uma mochila pra poder pegar o dinheiro da mochila e comprar outra coisa que eu queria. Então, assim, eu sempre fiz as minhas mochilas, eu sempre fiz as minhas coisas. E hoje, tipo, maioria, acho que uns 80% de tudo que eu visto, sou eu que faço. Até porque é mais difícil achar uma coisa pro meu tamanho. Minha então. meta de vida é ser assim. Moda, costurar cara, tudo que eu moda, faço. moda. Por enquanto fica só no sonho. Não, gente. mas é justamente por isso. E Costurar é ótimo. aí, no caso, além de costurar, né? Eu faço escultura, eu desenho, eu bordo, eu Humilha faço mais. muitas outras Passa na habilidades. cara, vai. Quer pegar a mãozinha e passar na minha cara aqui? Não, mas é muitas outras habilidades que eu fui desenvolvendo porque eu sempre gostei de coisas criativas. É, agora tem a última aqui. A última sim, né? Porque se você É. tiver... É quando eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Muito bem. Você tá aqui pra Pergunta. entrevistar? Não, né? Então fica caladinho. Pergunta. Não, a produção não gosta Também de tem um- A Lacre, pergunta. lacre, lacre, A lacre. pergunta. Vai. Como você planeja suas aulas? Como eu planejo as minhas aulas? Exatamente, vai. Pronto. Primeiro, a gente tem uma coisa que a gente chama de proposta curricular, que ela determina todos os conteúdos que vão ser para o ano todo. Porque entendi. tem a base nacional curricular, tem todo porque nós fazemos parte de uma rede de ensino, e dentro da rede de ensino tem uma coerência, né? As coisas não acontecem do jeito, tipo, na doida. Ninguém entra na sala de aula, tipo, vou descobrir aqui o que é que eu vou fazer. Então, o que acontece? A gente tem esse documento que norteia quais são os conteúdos, aí tem a questão das habilidades e competências, que cada ano, cada série tem habilidades e competências específicas para cada área do conhecimento, e dentro disso a gente tem essa linha de conteúdos que a gente tem que ministrar.
Primeiro, no começo do ano, a gente faz essa linha, a gente faz essa proposta com base nessas habilidades que os alunos têm que construir dentro da escola. E aí, semanalmente, eu olho esses conteúdos e aí eu vou traçando as estratégias que eu gostaria para alcançar os objetivos dessas habilidades, dessas competências. Então, assim, alguns conteúdos dá para fazer umas coisas mais legais devido à possibilidade. Alguns conteúdos possibilitam mais coisas. Alguns conteúdos não dão para fazer umas coisas mais dinâmicas, mas eu tento sempre que minha aula seja o mais dinâmico possível. E é bem dinâmico. Tipo, eu evito algumas coisas que eu considero que não são, que na minha opinião como professor, pra mim não funciona, tá certo? Outros professores têm a sua didática, têm seu jeito de dar aula, mas na minha experiência como professor, pra minha experiência com adolescentes, com vocês, e na minha experiência como adolescente, tem muita coisa que pra mim nunca fez muito sentido e eu acredito que não mudou tanto assim, que pra vocês também não vai fazer tanto sentido. Gente, eu achava que esse negócio de planejar aula era tipo, chegar, hoje eu vou dar isso aqui. Eu vim descobrir agora que pra tudo tem um esquema enorme. Não é a voz do anjo. Não é a voz do anjo que sussurrou no nosso ouvido, não, gente. Até porque é só o demônio que sussurra, né? Todo mundo aqui. E no caso, a minha pergunta ia ser praticamente essa. Porque, tipo, a aula dele é mais dinâmica. Mas aí tem um diferencial que eu geralmente digo. Qual é o meu diferencial enquanto professor? Eu tento fazer uma coisa que eu chamo de transposição didática. Eu tento falar os assuntos que são propostos nos conteúdos de vocês de uma maneira que seja mais acessível para vocês, certo? Então, assim, eu tento falar com vocês da forma com que vocês compreendam, usando referências que vocês entendam, que sejam coisas próximas do dia a dia de vocês. E talvez esse seja diferenciado da minha aula de história, porque eu falo de uma forma que acaba tornando, por mais que eu esteja falando de Egito, por mais que eu esteja falando de Era Vargas, por mais que eu esteja falando de Segunda Guerra Mundial, eu acabo falando de uma forma que torna esse conteúdo mais próximo de vocês de alguma forma. Entendi. E consegue prender a atenção de vocês, ou pelo menos, não consigo de todo mundo, mas pelo menos eu tento fazer isso, né? Mas eu penso muito o tipo de desgaste que eu quero ter, porque, tipo assim, eu não sou inimigo dos meus alunos, eu pelo menos, se que eles me odeiam, eu sei que eles me odeiam, que eles desejam a minha morte, sim, provavelmente. Eu já fui aluno, então eu sei como é que funciona. Tipo, desejar a morte de professor eu nunca desejei não, mas agora morte de aluno. Mas, brincadeiras à parte, eu tento fazer dessa forma para que as coisas elas funcionem de forma bem mais tranquila e bem mais... Aqui foi a Eduarda que mandou, tá? Qualquer coisa, vocês reclamem com ela. O que dizer aos alunos que esperam uma prova molezinha do terceiro bimestre? Que só depende deles. Literalmente, estuda pra vocês não se formarem. Mas é claro, Alexandre, eu não dou nota baixa pra ninguém. Porque eu não faço prova, quem responde a prova são os alunos. Então. Eu não reprovo ninguém. Eu não reprovo. É uma coisa bem interessante vocês falarem para vocês não julgarem os demais meus colegas professores. Nós não reprovamos ninguém. Nós avaliamos o desempenho de vocês. Eduardo, pedir ponto marciliano. Quem determina recuperação, reprovação, qualquer outra coisa que seja, é o desempenho de vocês. É baseado no desempenho de vocês, daquilo que vocês escolhem ou não escolhem fazer. O professor, ele só avalia. E a gente tem muitas ferramentas para avaliar. Que não é, no caso, desempenho em sala de aula. Vocês sabem mais do que ninguém quais são as ferramentas que a gente utiliza para avaliar. Que eu acho interessante que a gente não tá... o que a gente faz não é reduzido apenas à prova. Porque a prova é muito pouco para tudo que é escola. Porque a prova é um momento. E tem muito aluno que é muito bom e naquele dia não tá bem. E não vai fazer uma boa prova. Então, assim, são muitas variáveis quando a gente fala de prova. A prova ela é só um diagnóstico. O Max ele disse pra gente, né, que a prova é o exame. Ela dá um panorama do que é que tá acontecendo com o aluno. E aí, a partir da prova, a gente sabe, né? Se ele precisa mais disso ou mais daquilo. No exame de sangue, você faz o exame, você sabe o que é que você precisa mais, você diagnostica as coisas. Então, a prova é só um instrumento. Exatamente. O ponto, a prova, a nota... E é legal dizer isso pro podcast, porque vai ter outros alunos assistindo, eu espero,
que vocês entendam que isso é parte do processo de aprendizado. Não é o fim, não é o objetivo. Vocês não estão aqui, até porque, gente, seria uma troca meio burra. Vocês saírem de casa de manhã cedo, passar o dia aqui, por causa de um valor subjetivo, imaginário, que é um ponto. Se você for pensar logicamente, o que representa um ponto? Ok, vários alunos vão sair daqui com uma crise existencial, mas Não, enfim. mas é sério. O que eu acho que no caso, que o ponto, a nota e tarará, são o quê? São consequências. Eu acho que vocês têm que ter como objetivo, vocês aí que estão me vendo, vocês têm que ter como objetivo a aprendizagem de vocês. Se vocês estão aprendendo ou se vocês não estão aprendendo. Exato. Se você consegue aprender repetindo, copiando, funciona pra você. Mas tem gente que não tem paciência e nem gosta. Eu sou uma das pessoas que eu nem mando vocês fazerem. Porque eu sei que vocês, na coragem de vocês, é que nem gasolina de pobre. Só dá pra fazer uma coisa só, uma viagem só. Às vezes nem dá pra uma viagem. Pois é, mais de uma viagem já acaba. Então, ou eu mando responder ou eu mando copiar. Copiar eu sei que não vai contribuir em nada. Então, eu prefiro que vocês gastem o tempo de vocês respondendo as atividades que copiando. Eu penso dessa forma. Graças a Deus você pensa. Entendeu? Mas aí sou eu que penso dessa forma. Então. Mas não que as outras formas de pensar também não sejam válidas, não sejam certas. É o que eu digo. Cada contexto, cada professor, uma metodologia, uma forma de pensar, uma forma de ver. Eu vejo dessa fórmula, por esse ângulo. E eu acredito que nesses 5 anos, 6 anos que eu tô aqui na casa, no Maria Dilce, eu percebo que tem um diferencial. Eu nunca entrei por audiência na sala, né? Aí chega a ser até um pouco egocêntrico, porque eu penso muito, é muito bom saber que tem 40 pessoas sendo obrigado a lhe ouvir, né? Então... Pior que é verdade. Mas pra mim que gosto de falar, gosto da aula, pra mim é tranquilo. Mas eu acredito que o objetivo tem que ser sempre aprendizado. Mas Vamos enfim, aqui gente, pra muito ele. obrigado por ter assistido esse episódio do Pode Pan. Obrigado a ele também. Caso vocês participou. queiram trazer os dois Alex aqui ao mesmo tempo, tá? Pode mandar aí, bota nos comentários. E não se esquece, vai seguir o Alex, o Letrin do Mal, o meu Instagram e o Cauê deixa Não, pra lá. precisa não, O Cauê não é importante, gente. Muito Pode obrigado. seguir. Tchau, até a Produção, próxima. Ninguém fala da produção. Que Não, produção o quê? Se eu Produção, não vale nada, a produção valeu o produção quê? Eduarda, Cauã e acabou. O Edinaldo aqui assistindo. Beijo, tchau. Adiós. Dum 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 dum.